Depois do século XVII, os anos de 1600 a 1700, né, vamos passar para o século XVIII com novos acontecimentos. O século XVII, né, foi um século muito rico para a igreja, porque nós tivemos grandes santos que, por causa até da própria reforma protestante, assumiram implantar o Concílio de Trento, as definições do Concílio de Trento, os ensinamentos do Concílio de Trento na igreja. Então, nós tivemos grandes santos, por exemplo, como Santa Teresa d'Ávila, como São Francisco de Sales, né? Doutores da igreja que se preocuparam muito de defender o cristianismo, o catolicismo, de reformar as ordens religiosas, né? E aí nós vamos ver, por exemplo, uma ordem religiosa que foi estabelecida no século XVI, cresceu muito no século XVII e também no século XVIII, que são os jesuítas, né? Santo Inácio de Loyola, nós sabemos, era um capitão do exército espanhol que foi ferido numa batalha, foi para um hospital e no hospital, lendo a vida de Jesus e outras coisas, ele se converteu. E Inácio de Loyola percebeu que o que a igreja precisava logo depois da reforma protestante era exatamente assim, de uma disciplina como no exército, ele que era militar. Então ele fundou a chamada Companhia de Jesus. Por que esse nome companhia? Porque você sabe que lá no exército você tem um pelotão, vários pelotões formam uma companhia, várias companhias formam um batalhão, vários batalhões formam um regimento, vários regimentos formam o que a gente chama de o exército, né? Então, Inácio de Loyola queria mais ou menos uma estrutura dessa a serviço da igreja, a serviço do Papa. Então ele fundou, né, com os seus alguns amigos com quem ele estudava na Universidade de Sorbonne, em Paris, né, fundou a chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que hoje é a maior congregação da igreja, e que foi colocada a serviço da igreja e com um voto a mais dos outros religiosos. Enquanto os outros religiosos faziam voto de pobreza, obediência e castidade, Inácio de Loyola colocou um quarto voto, que era o voto de obediência radical absoluta ao Papa. Ou seja, o Papa podia mandar e desmandar na companhia e os jesuítas faziam esse voto de fidelidade. Eles foram muito importantes na história da igreja. Não só na Europa, enfrentando as heresias, enfrentando os novos tempos do século XVIII, principalmente, o tempo de racionalismo, de iluminismo, onde o crescimento da ciência fez com que muita gente descartasse Deus, né? E vão querer agora adorar a deusa da razão, ou seja, só se admite aquilo que a razão puder compreender, né? Aquilo que puder ser provado em laboratório, que a ciência começa a avançar, tanto na medicina, quanto na física, quanto na matemática, quanto na astronomia, né? Então, os jesuítas tiveram um papel muito importante. Primeiro porque Inácio de Loyola percebeu que era preciso fundar muitas escolas. Então, rapidamente, os jesuítas estabeleceram mais de 600 escolas, não só de primeiro e segundo grau, mas também universidades no mundo inteiro. E nós vamos ver os jesuítas aí rapidamente, lá por volta dos anos 1700, com mais de 22 mil, não é, religiosos consagrados, espalhados praticamente no mundo inteiro. Inclusive na América, os jesuítas estabeleceram aqui o que ficou sendo chamado de reduções indígenas. O que eram essas reduções? Eram comunidades indígenas, onde os jesuítas reuniam 150 a 200 índios, vivendo em comunidade, tudo em comum, e eles eram protegidos contra os colonos, que muitas vezes queriam escravizar os índios para o serviço da lavoura e outros serviços. Então, os jesuítas protegeram muito os índios, evangelizaram os índios, educaram os índios, né, nas chamadas reduções, que sobreviveram por cerca de 200 anos na América Latina. Infelizmente, os jesuítas começaram a ser perseguidos, né, especialmente no século XVIII. Começou a perseguição ali por Marquês de Pombal em Portugal, primeiro-ministro de Portugal, que expulsou os jesuítas de Portugal, consequentemente expulsou também
dos territórios portugueses da América, inclusive do Brasil, e inclusive a evangelização aqui na América sofreu muito por causa disso. O trabalho da igreja sofreu muito, e não só o trabalho da igreja, mas o próprio trabalho educacional dos nativos e também dos portugueses que já estavam aqui na América, no Brasil, sofreu muito com isso. Os jesuítas tiveram suspensos, inclusive, pelo próprio Papa depois, Papa Clemente V, por cerca de 40 anos, mas depois nós vamos ver que lá no século XVIII os jesuítas foram reabilitados, né, pelo Papa Pio VI, que percebeu, lá por volta de 1750, que os jesuítas eram muito importantes para que a igreja pudesse realmente defender os seus valores na Europa. Então, mais ou menos aí nós temos essa transição do século XVII para o século XVIII.